Olá, meu nome é Luana Paula e eu vou falar sobre os erros inatos do metabolismo, na disciplina de Genética Humana com a professora Fabiana Aparecida. Primeiramente, nós vamos falar sobre a história. Em 1991, nos Estados Unidos, ao qual uma notícia ela teve destaque na mídia, onde uma mulher ela foi acusada pela morte do seu primeiro filho e ela foi sentenciada à prisão perpétua por assassinato desse filho. O laudo da época ele foi de intoxicação por etileno glicol, pelo fato da criança apresentar sintomas parecidos com essa intoxicação. E o que deu reviravolta na história foi de uma segunda gravidez dessa mulher, ao qual esse outro filho, apresentou os mesmos sintomas que o seu irmão, mesmo não tendo contato com a sua mãe após o nascimento. E isso chamou a atenção ao caso. E após a investigação do caso do primeiro e do segundo filho, chegaram ao diagnóstico de acidemia metilmalônica, sendo esse um erro inato do metabolismo. Então, nós percebemos que o conhecimento das doenças causadas pelos erros inatos do metabolismo é muito importante e já vem sendo estudado ao longo dos anos, e esse foi um dos casos que chocou na época. Sobre o termo erros inatos do metabolismo, nós podemos dizer que a palavra erros é um defeito ou uma deficiência. A palavra inatos, ela remete ao que é genético ou hereditário. E por último, o metabolismo, que como sabemos são todos os processos de transformações que ocorrem no organismo, como por exemplo o catabolismo e o anabolismo. E outro termo muito utilizado e um sinônimo para os erros inatos do metabolismo é a doença metabólica hereditária. Os erros inatos do metabolismo, ou também conhecidos como EN, eles são distúrbios de natureza genética que geralmente correspondem à interrupção de uma via metabólica, a qual eles podem ocasionar falha de síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo. E considerando o que já foi dito, toda doença genética é um erro inato metabólico? E a resposta é não, pois embora os EN eles sejam determinados geneticamente, as doenças genéticas elas podem comprometer, como por exemplo, a estrutura da célula, a capacidade de multiplicação ou interferir na comunicação. As doenças genéticas elas podem ser do tipo gênica e cromossômica, a qual a gênica ela compromete um único gene e a cromossômica ela altera a quantidade de material genético, envolvendo muitos genes, causando perda, acréscimo ou rearranjo de grandes segmentos de DNA. Então, os EN, eles são apenas alterações genéticas que levam à alteração de alguma via metabólica específica. Sobre a classificação dos erros inatos metabólicos. Eles são divididos em duas categorias. A categoria 1 engloba o sistema imunológico e os fatores de coagulação ou túbulos renais e eritrócitos. Já a categoria 2 engloba os subgrupos, o grupo 1, 2 e 3. Ainda sobre a classificação, em específico a categoria 2, como já foi dito que é dividido em 3 grupos, o grupo 1 se relaciona com distúrbios de síntese ou catabolismo de moléculas complexas. Apresentam sintomas permanentes que tendem a acentuar com o tempo, como por exemplo, as faces grosseiras, as dismorfias, a neurodegeneração e outros. O grupo 2 se relaciona com erros inatos do metabolismo que culminam em intoxicação aguda ou crônica. E as doenças desse grupo, elas compreendem os aminoácidos patia, os defeitos dos ácidos orgânicos e do ciclo da ureia e as intolerâncias aos açúcares. E é caracterizada pelos intervalos livres de sintomas e relação evidente com a alimentação. Já o grupo 3 causa deficiência na produção ou utilização de energia e que, em sua maioria, elas são provenientes de distúrbios no fígado, miocárdio, músculo ou cérebro. Sobre as manifestações clínicas, elas aparecem quando há alteração por fatores exógenos,
pelo equilíbrio bioquímico mantido até o momento pela criança. E possui apresentação clínica bem inespecífica, incluindo letargia, recusa alimentar, vômitos, diarreia, retardo de crescimento, convulsões e até mesmo coma. Dentre os sinais e sintomas, apresentam hipotonia, hipoglicemia, irritabilidade, acidose, odores peculiares ou desmorfias, perda de habilidades adquiridas anteriormente e histórico de recorrência familiar ou consanguinidade entre os pais. O diagnóstico laboratorial. É importante destacar que diagnosticar rapidamente é essencial para impedir o agravamento e irreversibilidade dos sintomas. Vale destacar o papel fundamental da triagem neonatal, pois ela possibilita o avanço do conhecimento e tratamento precoce. E dentre os testes estão o teste de urina, hemograma completo, gasometria venosa, sódio, potássio, lactato, glicemia e outros em jejum, colesterol, triglicerídeo, piruvato e outros. O tratamento. Vale destacar que o tratamento adequado do ZEN, ele depende do erro responsável pela doença e da substância acumulada que está levando ao desequilíbrio bioquímico. E dentre os procedimentos de emergência estão a coleta do material para análise, o tratamento da acidose, desidratação, hipoglicemia e outros, remoção de metabólicos tóxicos por transfusão sanguínea, suspensão da ingestão de proteína e carboidratos por cerca de 24 horas e suplementação com cofatores que aumentam a atividade enzimática. Eu trouxe alguns exemplos de doenças causadas pelos erros inatos metabólicos. A primeira, que é a fenilcetonúria, é a deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que participa do catabolismo do aminoácido fenilalanina. Como consequência, os pacientes eles acumulam a fenilalanina e acumulam também um metabólico chamado fenilpirúvico. O quadro clínico pode causar atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental, comportamento agitado, que é do padrão de pessoas autistas, convulsões, alterações eletrocefalográficas e odor característica na urina. No canto esquerdo, eu trouxe um exemplo de um portador da doença. O segundo exemplo é a síndrome de Barth. Ela é uma deficiência de enzimas aciltransferases, as quais fazem parte do remodelamento da cardiolipina, que é o lipídio da membrana mitocondrial interna. O quadro clínico. Eles apresentam coração dilatado e enfraquecido, ao qual nós podemos observar na imagem, que é a cardiomiopatia dilatada, fraqueza nos músculos, que é a miopatia, infecções recorrentes causadas por neutropenia. E no canto direito, eu trouxe um exemplo de um portador da síndrome de Barth. E por último, mas não menos importante, a mucopolissacaridose, que é uma deficiência de enzimas lisossomais e, por consequência, o metabolismo de glicosaminoglicanos, o que leva ao acúmulo dele. O quadro clínico. Os pacientes eles apresentam comprometimento dos ossos e articulações, das vias respiratórias, do sistema cardiovascular e das funções cognitivas. E podem haver também engrossamento progressivo das feições, como nós podemos ver nas imagens, aumento do fígado e baço, rigidez nas articulações e alterações no crescimento. Nessas imagens, elas são de pessoas portadoras, e a qual a primeira imagem é de uma mulher brasileira que possui a doença. E as referências bibliográficas.